Olá, meus amigos. A partir de agora eu vou gravar vários vídeos falando a respeito da doutrina da Trindade. Essa doutrina maravilhosa, bíblica e que tem sido atacada por pessoas ou mal informadas ou mal intencionadas mesmo, que se aproveitam de meios de comunicação e informação para enganar as pessoas, falando mentiras. Postam no YouTube, Google, redes sociais, mas são desonestas, ou porque não têm a informação correta, ou porque simplesmente tem o desejo mesmo de enganar. Isso não deve ser uma admiração para nós, uma vez que falsos profetas sempre existiram na Bíblia desde o início. Quando eu digo desde o início, me refiro depois do pecado entrar no mundo, na humanidade. E o próprio Senhor Jesus alertou quanto a isso. E o Novo Testamento todo ele nos alerta que muitas pessoas vão usar a verdade e distorcê-la, reinterpretá-la como convém para eles e assim enganar. Então, existe uma mentira, por exemplo, circulando no YouTube, de que a doutrina da Trindade ela foi inventada por Constantino, ela começou no ano de 325 com Constantino, o imperador romano, e que por isso é uma doutrina pagã, de origem pagã e católica. Dizem que antes de Constantino não havia referência a essa doutrina. E enfim, então isso é uma informação completamente equivocada. Por isso eu resolvi gravar esses vídeos para poder expor para vocês a verdade a respeito dessa doutrina. E aí eu quero que, se você tiver paciência de assistir todos os vídeos, porque eu vou gravar vários, já que o assunto é bem extenso, e eu pretendo provar para vocês historicamente que muito antes do Concílio de Nicéia, muito antes de Constantino existir, esse já era um conceito crido pela igreja e defendido também. Por isso eu pretendo primeiramente fazer uma exposição histórica a respeito dessa doutrina. Esse vídeo aqui é mais a guisa de introdução, mas os outros vídeos que eu vou postar, primeiramente eu quero fazer uma exposição histórica para vocês entenderem como essa doutrina se desenvolveu na história. Depois eu vou fazer uma exposição bíblica, começando pelo Antigo Testamento, porque os críticos dizem que o Antigo Testamento não fala nada sobre a Trindade. Que o Antigo Testamento revela um único Deus, que é verdade, mas eu vou mostrar para vocês que esse único Deus que se revela no Antigo Testamento, na realidade, ele é um Deus único em essência, mas plural em pessoas. E depois eu pretendo expor o que o Novo Testamento fala a respeito da Trindade. Se você tiver paciência de assistir todos os vídeos, eu acredito que vai ser muito bom para você, vai edificar a sua vida e fazer você crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Então, antes de eu começar a fazer uma exposição histórica a respeito de como se desenvolveu, eu vou fazer algumas considerações preliminares e eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas considerações preliminares, porque é por não considerar esses pontos que eu vou colocar aqui é que essas pessoas inventam o que querem e acabam criando uma ideia equivocada daquilo que as Escrituras dizem. Então preste muita atenção e considere o que eu vou passar a expor agora.
Há 3 coisas que precisamos ter em mente quando estudamos doutrinas bíblicas. 3 coisas. Nunca esqueça disso. Todas as vezes que você for estudar doutrinas bíblicas, para você ter uma correta compreensão, uma compreensão sadia do que a Escritura fala sobre determinadas doutrinas, todas elas, você precisa aprender essas 3 coisas e guardar elas com muito carinho no seu coração. Primeiro, a fonte da qual extraímos as doutrinas, que é a qual fundamenta ou evidencia o que nós cremos. De onde extraímos as nossas crenças? A primeira coisa fundamental é essa, a fonte. Qual a fonte que fundamenta ou que evidencia o que você crê? Qual é a fonte confiável que realmente fundamenta o que você crê? Tudo que você crê, existe uma razão. Qual é a razão? Qual é a fonte? O que pode convencer você, por exemplo, do contrário daquilo que você crê hoje? Então, essa fonte ela é muito importante. A nossa fonte é a palavra de Deus, é a Escritura. Só ela pode dizer o que é e o que não é verdade. Só nela está a verdade. Ela é a verdade. Então, primeiramente é isso, tá? Toda doutrina bíblica que não puder ser comprovada pela palavra, ela tem que ser rejeitada, pois ela não é bíblica e não é confiável. E segundo, tudo que afirmamos tem uma implicação prática, e por isso precisamos manter a coerência daquilo que afirmamos crer. Nunca esqueça também disso. Primeiro, a fonte, que é a razão pela qual você crê no que você crê. Segundo, você precisa tomar cuidado com tudo aquilo que você afirma, porque tudo aquilo que você afirma tem implicação prática. E aí você precisa tomar cuidado com a coerência daquilo que você afirma. Esse é o grande problema desses falsos mestres que andam espalhando mentiras aí no YouTube e outras redes sociais. Eles não têm coerência. Eles afirmam coisas e não têm compromisso com o que eles afirmam. E a coerência ela é muito importante. Eu vou dar só um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Quando as pessoas falam, por exemplo, um dia desse eu pesquisando no YouTube vi um vídeo de um rapaz falando sobre o cânon das Escrituras. E aí quando ele falou isso, ele insinuou que o cânon das Escrituras ele é falso, porque foram os homens que decidiram que livros eram sagrados, que livros não eram sagrados, e por isso não são válidos, por isso nós não devemos confiar, e por isso a Bíblia não é a palavra de Deus e é só um livro. Pare para pensar um pouco qual é a implicação dessa afirmação. A implicação dessa afirmação é que a pessoa está dizendo que Deus, ou Deus não existe, ou Deus é irresponsável na sua administração do mundo, no seu governo do mundo. Porque se Deus é soberano e governa esse mundo, e governa as suas criaturas ativamente, se Ele realmente é o Rei, como Ele pode deixar os homens fazerem o que quiserem com a sua palavra?
Está vendo onde certas afirmações vai levar? A primeira pergunta que eu me fiz é se esse rapaz era ateu, porque ele está dizendo que praticamente Deus não existe. Ou se existe, ele é como se fosse um espectador que apenas observa o que acontece no palco da vida. E os homens fazem o que quiserem e Deus não se envolve nas suas vidas. É esse o Deus que você crê? Porque o Deus que eu creio é o Deus soberano, que governa esse mundo, que ativamente está envolvido na vida das suas criaturas nesse mundo. E nada nesse mundo existe ou acontece por acaso ou independente do seu governo. Pelo contrário, tudo que acontece é fruto e resultado do seu governo. Então, sempre que afirmarmos uma crença, devemos nos perguntar: qual a implicação dessas afirmações? Aonde isso vai me levar? Porque as pessoas criam ideias que depois elas não podem sustentar. Então, você percebeu o perigo dessa afirmação desse jovem? Como outros que aceitam determinadas crenças e não caminham dentro da coerência. E isso é muito perigoso. Então, não esqueça. Todas as vezes que você afirmar uma crença, entenda que toda afirmação tem uma implicação prática. Aonde isso vai levar você? Qual a implicação disso? Continuando aqui, uma outra coisa que nós precisamos também pensar quando afirmamos algo é como lidar com textos contrários às minhas afirmações. Vou dar um exemplo aqui. Como nós estamos falando da Trindade, então, por exemplo, pessoas que rejeitam essa doutrina ou que criticam essa doutrina têm muita dificuldade de lidar com alguns textos que afirmam a Trindade. Por exemplo, textos em que Jesus ora, textos que aparecem as três pessoas como no batismo de Jesus, textos como aquele que depois eu vou mostrar com detalhe, mas só para você entender que Jesus fala que quando ele for e o Espírito Santo vier, o Espírito Santo não vai falar dele mesmo. Mas se ele não vai falar dele, vai falar de quem? Se não existe a Trindade. E, detalhe, ele não falará de si mesmo, mas falará do Pai. Que Pai? Então, textos como esse e muitos outros, como por exemplo, é difícil para quem não crê na Trindade explicar a identidade do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Existe um ser no Antigo Testamento chamado o anjo do Senhor. Então as pessoas que rejeitam a Trindade têm dificuldade com esse texto, porque a Bíblia fala que Deus nunca foi visto, mas o anjo do Senhor é Deus. E aí? Então, como lidar com textos assim que são contrários às minhas afirmações? Então, quando você afirmar uma coisa, pense que existe um conjunto de livros sagrados chamado Escritura e que todos precisam confirmar sua crença. E como lidar com esses textos? E por último, quando declaro um motivo pelo qual rejeito ou creio em uma determinada doutrina, estou disposto a crer ou rejeitar todas as doutrinas pelas mesmas razões? Pense nisso. Quando você declara um motivo pelo qual você rejeita ou crê em uma determinada doutrina, eu creio nisso. Por que você crê? Por causa disso, 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 disso.
Beleza. Então você está disposto a crer ou rejeitar todas as doutrinas pelas mesmas razões? Vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer, tá? Algumas pessoas dizem o seguinte, alguns críticos: não, eu não creio na Trindade. E aí a gente pergunta geralmente: por que você não crê na doutrina da Trindade? A primeira coisa que muitos críticos dizem é o seguinte: essa palavra Trindade não aparece na Bíblia. E é verdade, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. O que aparece na Bíblia é o conceito de Trindade, mas não a palavra Trindade. E aí a pessoa diz assim: eu não creio na Trindade exatamente porque essa palavra não aparece na Bíblia. Beleza, tudo bem. Por mais que você não esteja certo, mas para você manter a coerência, para você já entendendo a implicação da sua afirmação, e já entendendo também que você vai ter que explicar muitos textos da Bíblia, complicados para quem não crê na Trindade, você está disposto a crer ou rejeitar todas as doutrinas pelas mesmas razões? Um exemplo disso: a palavra milênio não está na Bíblia também. Então você rejeita a doutrina do milênio? Outra palavra, a palavra encarnação, não está na Bíblia também. E aí, você também não crê na encarnação de Cristo? E várias outras palavras não estão na Bíblia. Estão o conceito. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus veio em carne, mas a palavra encarnação não está na Bíblia. A Bíblia faz a referência a 1000 anos, mas não está a palavra milênio. E aí como é que fica? Você vai rejeitar essas doutrinas porque não está a palavra escrita na Bíblia? Por exemplo, a ascensão de Jesus não está na Bíblia. Então você acredita que Jesus não foi para o céu depois que ressuscitou? Perceba onde nós vamos chegar. E aí as pessoas começam: não, o milênio eu creio, a encarnação também. Uai, por que não crê na Trindade? Por que pelas mesmas razões que eu creio, eu não creio em outra? Ou pelas mesmas razões as quais eu rejeito determinada doutrina, por que eu não rejeito também as outras? Então, tenha muito cuidado com as suas afirmações, porque elas têm implicações práticas. Você precisa manter a coerência do que fala. Ou seja, você tem uma responsabilidade muito grande quando afirma algo. E é esse o problema dessas pessoas desonestas com a Bíblia, porque elas não têm compromisso com o que falam, elas acabam se tornando convenientes, ou seja, aquilo que me convém eu acredito, o que não me convém eu não acredito. Aí eu me torno seleto. Eu vou selecionar partes da Bíblia para me acreditar e partes eu vou rejeitar. Aquilo que for conveniente para mim, eu vou aceitar. O que não for conveniente, ou seja, eu não sou um crente que crê na Bíblia toda. Eu creio em parte dela. Então, pense bem. Primeiro, a fonte. Segundo, as afirmações têm implicação prática. E aí, por isso, eu preciso manter a coerência. Eu tenho que ter responsabilidade com as coisas que eu afirmo. E aí, por último, aqui, para encerrar essa parte, a revelação bíblica a respeito das doutrinas cristãs é gradativa, tanto quanto o entendimento delas por parte da igreja, em toda a sua história até hoje. Gente, isso é muito sério e importante. É por não levar a sério isso aqui que as pessoas falam bobagem. A revelação bíblica a respeito das doutrinas cristãs é gradativa. O que isso significa? Isso significa que Deus não revelou
tudo de uma vez. Ele revelou gradativamente, parte por parte, um pouco aqui, um pouco ali. Hoje, nós compreendemos à luz do Novo Testamento algumas coisas que ele revelou no Antigo Testamento, que as pessoas do Antigo Testamento provavelmente não compreendiam completamente, mas que no Novo vieram a compreender. As pessoas do Novo Testamento vieram a compreender. Por quê? Porque o Novo Testamento, Deus revelou tudo. Então, tudo que ele começou a revelar lá em Gênesis, ele completou em Apocalipse. Então, a revelação bíblica a respeito das doutrinas cristãs é gradativa. Grave isso, porque nesses vídeos eu vou estar sempre relembrando isso. Quando eu mencionar, por exemplo, um texto bíblico, eu vou explicar que pode ser que nesse texto não esteja claramente definido o que eu quero dizer, mas que um outro texto lá na frente vai esclarecer melhor, porque assim que a revelação bíblica aconteceu, parte por parte, gradativamente. E o entendimento delas por parte da igreja em toda a sua história até hoje também foi gradativo. Então, entenda uma coisa. Quando os apóstolos morreram, algumas doutrinas não ficaram claras para a igreja. Não havia uma definição, uma sistematização dessas doutrinas. Então a igreja, em muitos aspectos, ela ainda estava procurando entender essas doutrinas. E foi na história da igreja, por meio dos pais da igreja, os homens que nós chamamos de pais da igreja, foram aqueles homens, aqueles líderes, que não foram perfeitos, mas que foram líderes que conduziram a igreja depois da morte do último apóstolo. O último apóstolo a morrer foi João. Então, depois de que todos os apóstolos morreram, a igreja foi liderada pelos que nós chamamos hoje de pais da igreja. Esse período que vai do século I até, eu não sei exatamente até quando. Na verdade, os estudiosos, os historiadores ainda não têm um consenso sobre até quando durou o período da história da igreja, o período dos pais da igreja. Mas foi todo esse período aí. Alguns dizem que até a Reforma, outros dizem que dura até Agostinho, outros dizem que dura até hoje. Mas foi esse período que se desenvolveram as doutrinas que nós cremos hoje, todas elas. Isso foi gradativo, isso aconteceu de pouquinho a pouquinho. Você vai ver isso quando eu explicar melhor a doutrina da Trindade na história, você vai perceber como que ela se desenvolveu para chegar onde chegou hoje, no que nós cremos. Então, a revelação bíblica, não esqueça disso, foi gradativa, ou seja, passo a passo. E o entendimento dessas doutrinas por parte da igreja também foi gradativo, passo por passo, até chegar onde nós chegamos hoje. Isso é muito importante você entender. Todas as doutrinas bíblicas começaram a ser reveladas, ou começam a ser reveladas no Antigo Testamento. Não esqueça disso. Todas as doutrinas bíblicas começam ou começaram a ser reveladas no Antigo Testamento, tá? Onde começou a ser revelada a doutrina da Trindade? No Antigo Testamento. E onde é que fala do batismo? Antigo Testamento. O início. Muitas pessoas erroneamente dizem que foi no Novo Testamento. Não, ela começou no Antigo Testamento. A gente vai chegar lá. Onde começa a ceia? No Novo Testamento? Não, no Antigo Testamento. O batismo, ele começa no Antigo Testamento a partir da circuncisão. E a ceia começa no Antigo Testamento também a partir da Páscoa. No Novo Testamento, a circuncisão é substituída pelo batismo, tanto quanto
a Páscoa é substituída pela ceia. Por isso que, a rigor, os cristãos não celebram Páscoa, eles ceiam. E se você for pegar o Êxodo 12, que fala da Páscoa, que foi quando Deus instituiu a Páscoa, e também os textos do Novo Testamento que fala da ceia, você vai perceber que é a mesma coisa, só muda o nome e a forma de ser feito, mas tinha o mesmo significado. Igualmente o batismo. O que era a circuncisão? Era o selo da aliança. Toda pessoa que cria no Deus de Israel precisava, para entrar na comunidade de Israel, fazer parte dela, na igreja de Deus no Antigo Testamento, tinha que circuncidar. Da mesma forma no Novo Testamento. Quem crê em Jesus, para fazer parte da igreja, primeiro faz o quê? Primeiro se batiza. Então você percebe que é a mesma coisa, só muda o meio como é feito. Então, todas as doutrinas começaram a ser reveladas no Antigo Testamento, não esqueça disso. Mas não completamente. Isso significa que elas são gradativamente reveladas no Antigo Testamento, mas completamente reveladas no Novo Testamento em Cristo. Assim como elas foram gradativamente reveladas, também elas foram gradativamente entendidas pela igreja no período pós-apostólico, até chegar na compreensão que temos delas hoje. Como eu já falei antes, as doutrinas cristãs começaram a ser reveladas no Antigo Testamento e elas foram completamente reveladas em Cristo. Elas foram parcialmente entendidas no início, mas no decurso da sua história, no período pós-apostólico, que nós chamamos dos períodos pais da igreja, elas foram desenvolvidas, sistematizadas, para chegar até onde nós chegamos e para chegar naquilo que nós cremos hoje. Tá? Então, assim como elas foram gradativamente reveladas, também elas foram gradativamente entendidas pela igreja, no período pós-apostólico, até chegar na compreensão que temos delas hoje. Não esqueça disso. Assim como aprove a Deus revelar gradativamente, no longo processo, tudo o que em Cristo revelou completamente, aprove a Ele esclarecer no longo processo o que hoje não só entendemos, mas também cremos. Assim como aprove a Deus revelar gradativamente, no longo processo, tudo o que em Cristo revelou completamente, aprove a Ele esclarecer, no longo processo, o que hoje não só entendemos, mas também cremos. Portanto, as doutrinas que hoje cremos passou por um longo processo até chegar no entendimento que temos hoje. E assim como a revelação de Deus não aconteceu de uma vez, o entendimento dessa revelação não foi também de uma vez, mas passou por um longo processo. É por esquecer disso que as pessoas falam bobagem. Não esqueça. Primeiro, são 3 pontos principais que eu citei aqui, tá? A fonte da qual você extrai as crenças que você defende, que você crê. Segundo, toda afirmação tem implicação, por isso você precisa manter a coerência. E terceiro, a revelação bíblica, tanto quanto o entendimento dessa revelação, ela foi gradativamente revelada e entendida. Aprove a Deus fazer isso, revelar no longo processo e trazer ao entendimento da igreja também no longo processo tudo o que nós cremos hoje. Não esqueça disso, que é muito importante. Agora eu quero que você preste muita atenção no que está aparecendo aí na sua tela. Essa frase ela é importante você entender. A doutrina da Trindade é um mistério. É um mistério não no sentido de que você não possa entender, não no sentido de que ela não está revelada na Bíblia. Não é isso. É porque realmente tudo que envolve Deus,
está além da compreensão humana. Então, talvez você nunca irá compreender completamente a doutrina. Então, isso é muito importante você entender. As pessoas, você conversa, por exemplo, com um testemunha de Jeová e ele vai dizer para você: eu não consigo entender a Trindade, por isso que eu não creio. Não consigo entender. Bom, se eu for rejeitar tudo que eu não consigo entender, eu vou virar ateu. Porque quem consegue entender Deus? Quem consegue conhecer completamente a pessoa de Deus? O ser de Deus? Então, entenda isso para que você não fale bobagem. Por isso nós afirmamos desde já, a doutrina da Trindade é um mistério. Ainda é e sempre será um mistério. Bom, vamos então aqui compreender o que nós podemos falar do que seja a Trindade. O que é a Trindade? Primeiro, a Trindade não é a existência de 3 deuses, mas de um único Deus, tá? Então, existe uma crítica aos cristãos que creem na Trindade, e que essa crítica eles dizem que eles creem em 3 deuses. Nós não cremos em 3 deuses, cremos num único Deus. Há um só Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um só Deus, uma essência divina. Eu vou sempre enfatizar isso. Existe uma essência divina, mas dentro dessa essência divina há pluralidade de pessoas. Há 3 pessoas. Eu vou explicar melhor isso lá na frente. Você vai entender, eu tenho certeza. Se você prestar atenção, se você ver e ouvir e prestar atenção, você vai entender. Existe uma essência divina, mas essa essência divina ela é composta de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma das 3 pessoas da Trindade é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eu vou poder explicar melhor isso para você lá na frente, mas agora eu quero só que você entenda isso aqui. A doutrina da Trindade é isso. Existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então grave bem essas considerações que eu fiz aqui, que é muito importante, que a gente vai estar relembrando, e aí é por esquecer essas considerações que eu fiz aqui que as pessoas falam bobagem. Você precisa ter uma fonte da qual você extrai as crenças. Você precisa ter compromisso com o que fala. Tudo que você afirma tem uma implicação prática, e você precisa manter a coerência. E entender que a revelação bíblica foi gradativa, tanto quanto o entendimento dessa revelação também foi gradativo para a igreja. Aprove a Deus no longo processo revelar, aprove Ele também no longo processo trazer o entendimento da igreja para que chegasse até onde chegou hoje. Obrigado pela sua atenção e espero que você continue aprendendo conosco.